O Leicester foi o último campeão da Premier League fora do Big Six. Isso já fazem 7 temporadas. De lá pra cá, Chelsea, Liverpool e, obviamente, o Manchester City foram os únicos times que ganharam. Mas e esse ano? Qual gigante inglês pode incomodar a hegemonia e a seleção do Pep Guardiola? O Arsenal de Mikel Arteta aparece mais uma vez como um sério candidato a isso. E bom mercado do Arsenal, tá? Kai Havertz, Declan Rice e também o Timber chegaram. Depois de 7 anos nos Gunners, o Xhaka assinou com o Bayer Leverkusen e para essa temporada eu imagino que o time do Arteta vem armado assim. No momento, o titular do gol é o Ramsdale, isso aí não tem a menor dúvida, mas pode ser que pinte o Raya, que foi um dos destaques do Brentford e, na minha opinião, inclusive, foi melhor até do que o próprio Ramsdale na temporada passada. A linha de defesa com uma única novidade, o Ben White segue sendo o lateral direito, o Saliba, importante jogador na temporada passada também para o Arsenal, que inclusive caiu bastante de rendimento depois que ele sofreu uma lesão e ficou fora dos últimos jogos, Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda, pelo menos enquanto o Zinchenko ainda não volta para dar uma dor de cabeça pro Arteta, o Timber deve ser o jogador responsável aí pela lateral. No meio campo, Rice, Odegaard e Partey um pouco mais na contenção. Pode ser mais pra frente que pinte o Havertz aí nesse meio campo e saia o Partey. Acho que vai depender muito da configuração do time adversário, o que o Arsenal vai fazer no jogo. Se tiver que se defender mais, por exemplo, num jogo contra o Manchester City, eu imagino essa exata formação. Mas aí, ao invés do Kai Havertz lá no ataque, o Gabriel Jesus, que no momento tá machucado. Maurício Pochettino chegou no Chelsea pra literalmente arrumar a casa. 12º lugar na última Premier League e a lista de saídas do Chelsea nessa janela de transferências dá um pouquinho de ideia do tamanho do buraco. Mendy, Koulibaly, Azpilicueta, Kanté, Mason Mount, Pulisic, Loftus-Cheek, sinceramente, se eu for falar todos os caras que o Chelsea mandou embora, não cabe nesse vídeo, vai dar pra lá de uma hora. Por outro lado, chegaram alguns bons nomes no Chelsea, o Nkunku é um deles, ele já tá machucado, é bem verdade, vai ficar 3 meses e meio fora basicamente. Quem chegou também foi o bom jogador Axel Disasi, uma promessa do Mônaco, na verdade ele chega por conta de uma lesão seríssima que sofreu o Wesley Fofana, zagueiro, vai ficar fora aí por um tempo, e também um dos caras que tá trazendo mais expectativa, mais esperança pro torcedor do Chelsea vestindo a camisa 9 é o Nicolas Jackson. Tá, eu sei que o Nicolas Jackson não vai usar a camisa 9 por conta da maldição, né? Tantos caras que passaram por lá vestindo a 9, Morata, Lukaku, até mais antes disso, a gente lembra do Hernan Crespo, enfim, vários e vários caras passaram com a camisa 9 do Chelsea e sofreram a maldição, ou lesão, ou então não marcavam gols. Inclusive o último dessa lista foi o Aubameyang, que também tá de saída, já tá acertado com o Olympique de Marseille. Os garotos podem ser a salvação, pelo menos na minha opinião, desse time do Chelsea. A gente tem alguns aqui, por exemplo, o Cole, o Gallagher, Enzo Fernandes, o Mudryk, que tá precisando dar uma resposta, até porque ele foi bem caro na temporada passada. Tem que lembrar também que por ter terminado em 12º, o Chelsea não tem nenhuma competição europeia no currículo, ou seja, o foco é total na Premier League. E eu acho que o Pochettino é o cara certo pra isso, pra dar uma cara nova pra esse time do Chelsea. Ele já fez isso com o Tottenham, ele levou o Tottenham até a primeira e única final da história deles na Champions League. Agora é a vez do Chelsea. O Moisés Caicedo tá entre o Chelsea e o Liverpool, que é o próximo time que a gente vai analisar aqui e agora. Pra qualquer time que ele for, eu tenho certeza absoluta que o impacto vai ser gigantesco. O Liverpool já se acertou com o Brighton, mas o jogador já falou que ele só quer jogar no Chelsea. A gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos, mas na minha opinião ele se encaixaria perfeitamente no time do Jürgen Klopp, até porque a grande questão desse elenco é no meio campo. As duas grandes novidades do time do Jürgen Klopp estão aqui nesse meio campo. O primeiro deles é o Alexis McAllister, que fez uma belíssima temporada pelo Brighton e também pela seleção argentina, onde ele foi campeão do mundo. E ao lado dele, o Dominik Szoboszlai, que vem do Red Bull Salzburg e, na minha opinião, vai cair como uma luva, justamente pelo fato de que os times do Jürgen Klopp têm muito a mentalidade dos times da Red Bull, que são times que gostam de sufocar o adversário, jogar em cima, e ele é um excelente jogador para fazer parte desse plano de jogo. Tá, mas por que então eu falei que a meiuca desse time do Liverpool é um dos grandes pontos de interrogação para essa temporada? Simplesmente pelo fato de que eles perderam alguns jogadores que não só eram bons de bola, mas que também exerciam liderança dentro desse elenco. Eu tô falando do Fabinho, do Henderson e do Milner, isso só para falar de alguns. Essa trinca de meio campo aqui é bem forte, mas nenhum deles tem mais do que 24 anos. A minha sensação é de que o auge deles vai chegar daqui uns 3, 4 anos. Pode ser que dê certo? Sim, mas na minha opinião vai faltar um pouco mais de liderança. Também pode existir a possibilidade do Trent Alexander-Arnold aparecer nesse meio campo. Eu não acho
acho que seria o ideal, simplesmente pelo fato de que esses três devem dar conta do recado e o Liverpool não tem um lateral direito para substituir o Alexander-Arnold de altura. E lá na frente, outro cara que na minha opinião vai fazer falta sim é o Roberto Firmino. Será que o Manchester City vai conquistar a Premier League pela quarta vez consecutiva? Muito provavelmente sim, pelo menos na minha opinião. Eu fiz uma conta aqui dos últimos 6 anos do City do Guardiola na Premier League, uma média da pontuação, e aí eu cheguei então no número de 91 pontos conquistados por temporada. É algo absolutamente absurdo. O único time que conseguiu superar isso foi o melhor Liverpool do Jürgen Klopp, com 99 pontos. E é muito difícil, pelo menos pra mim, imaginar que outro time consiga fazer isso. O Arsenal do Arteta, talvez, mas eles ainda precisam se provar. As novidades do time do Guardiola para essa temporada são duas, até o momento, porque estão falando por aí que o Lucas Paquetá pode pintar nesse time, e na minha opinião, ele seria titular no lugar do Kovacic, que chegou para suprir a ausência deixada pelo Gundogan, que já assinou também com o Barcelona. O Kovacic não vai marcar tantos gols e não vai ser tão decisivo quanto era o Gundogan, mas é sim um bom jogador. E o Guardiola, apesar de estar procurando o Messi naquele jogo Argentina e Croácia da Copa do Mundo até agora, é o típico jogador que o Pep Guardiola vai conseguir transformar ele num Beckenbauer. Atenção para isso, que na história do campeonato inglês, eu não tô falando só da era Premier League, um time jamais conquistou o título 4 vezes consecutivas. E esse pode ser o grande combustível que o Guardiola vai colocar nos jogadores para enfim quebrar mais essa marca. Ele já bateu o recorde de pontos, gols marcados e agora tem a oportunidade de fazer história mais uma vez. Vocês vão lembrar, né? Na temporada passada, quando o Guardiola falou que os jogadores não estavam muito motivados e mesmo assim eles conquistaram a tríplice coroa. O Manchester United do Ten Hag vai ou não ser melhor do que foi na temporada passada? Na minha opinião, esse é um dos times mais difíceis de prever, apesar das boas contratações, tá? Eu gostei muito e aprovei as chegadas do Mason Mount, principalmente do André Onana. Ele é um upgrade absurdo em relação ao David De Gea, pelo menos na minha opinião. E sim, o De Gea foi importante para o Manchester United nos últimos anos e até mesmo na última temporada ganhou a luva de ouro, mas ele estava longe de ser uma unanimidade. Um dos problemas desse time do United, pelo menos na minha opinião, pode ser aqui no ataque. O Antony, desde que chegou, não engrenou ainda. O Sancho ainda está buscando aquela melhor versão que a gente viu lá no time do Borussia Dortmund. E também o Marcus Rashford é um jogador importantíssimo, que faz muitos gols, mas a gente sabe, né? Ele oscila demais. Rasmus Højlund tem só 20 anos, acabou de chegar da Atalanta e não pode, de forma alguma, ser a esperança de gols desse time. Esse é um problema para a equipe do Ten Hag desde a temporada passada, quando na Premier League 22-23 eles marcaram só 58 gols. Dá uma olhadinha na tabela que tá na tela e compara com os outros times, eles ficam muito abaixo. Depois dos desgastes com José Mourinho, Nuno Espírito Santo e principalmente o Antônio Conte, que conseguiu brigar com o elenco inteiro, parece que enfim chegou o homem que vai dar um jeito nesse time do Tottenham. Só que o grande problema aí é que o Harry Kane tá de saída de fato do Tottenham, vai jogar no Bayern de Munique e aí faz uma falta gigantesca. Os números estão na tela, a dependência é clara. Ele é o capitão da seleção, o capitão do Tottenham, é o grande líder técnico desse time, o cara que põe a bola na rede, o cara que serve os seus companheiros, e ele saindo de lá, na minha opinião, a probabilidade do Tottenham não pegar nem um top 5, top 6, talvez ficar em oitavo, ser o pior dentre todos do Big Six, é gigantesca. O grande desafio do Tottenham para essa temporada é melhorar o desempenho do sistema defensivo, até porque eles sofreram 63 gols na temporada passada da Premier League e tiveram com isso a pior marca dentre todos os times do Big Six. Pensando exatamente nisso, eles foram atrás do Van de Ven, que estava no Wolfsburg e chega para ser titular ao lado do Romero nessa defesa do Tottenham. Mas a contratação mais bombástica, obviamente, é do James Maddison, um jogador importantíssimo para o Leicester, até mesmo na temporada passada em que o Leicester foi rebaixado para a segunda divisão. Lá na frente é o problema que a gente estava falando. Kulusevski fica no Tottenham, assinou mais um contrato, o Son dispensa apresentações, mas o Richarlison tá longe, mas muito longe de conseguir substituir o Harry Kane. Se existisse um campeonato particular só entre os times do Big Six, eu imagino que ele terminaria exatamente assim. Mas diante de tudo que eu falei, eu quero ouvir a sua opinião, então deixa ela aqui nos comentários, e se você é guerreiro e chegou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.